Boa noite. José Maria Marim e mais 6 cartolas da FIFA são presos na Suíça por extorsão e lavagem de dinheiro. Justiça americana diz que o processo de investigação da entidade máxima do futebol está apenas começando. Senado aprova medida provisória que muda a pensão por morte e cálculo da aposentadoria. Câmara volta a discutir reforma política e financiamento de campanhas. Suspeito de desviar dízimo, capelão da Polícia Militar é preso em São Paulo. A Câmara voltou a discutir a reforma política. Os deputados discutem hoje novamente a questão do financiamento de campanha. O financiamento exclusivamente público das campanhas eleitorais já foi rejeitado pela grande maioria dos parlamentares. Ontem já tinha sido rejeitado o chamado Distritão, modelo em que os deputados e vereadores seriam eleitos apenas de acordo com a quantidade de votos recebidos no sistema majoritário. Também foram rejeitados ontem o sistema de lista fechada e voto distrital misto. Direto de Brasília, Josias de Souza analisa o segundo dia de votação da reforma política. No processo de votação disso que está sendo erroneamente chamado de reforma política, os deputados rejeitaram todas as propostas que estavam sobre a mesa de alteração do sistema eleitoral brasileiro. Fizeram isso porque desenvolveram um raciocínio de natureza utilitária. Os deputados perguntaram para si mesmos: bom, eu estou aqui, estou sendo eleito por este modelo proporcional que está em vigor no Brasil desde a década de 30, por que é que eu vou mudar isso? A partir desse raciocínio, resolveram deixar tudo como está para ver como fica. O PMDB tinha transformado o chamado Distritão em grande vedete da pseudo-reforma política. O Distritão, de fato, é muito mais simples do que o modelo proporcional. Pelo Distritão se elegem os candidatos mais votados. Os partidos lançam os candidatos, o eleitor vai às urnas e quem recebe mais votos é eleito, sem levar em conta a votação de partidos ou de coligações. O deputado Eduardo Cunha, que era um grande entusiasta desse Distritão, acabou sendo o pivô da rejeição do modelo. Aconteceu o seguinte: Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, mandou formar uma comissão para organizar a reforma política. Ele indicou o relator dessa comissão, uma pessoa do grupo dele, o deputado Marcelo Castro. A comissão passou mais de 3 meses discutindo o assunto, viajando pelo país, convidando especialistas. No final das contas, o relator Marcelo Castro fez um relatório que atendeu apenas 99% do que o Eduardo Cunha esperava dele. O presidente da Câmara não teve dúvida. Passou o trator sobre a comissão, destituiu o relator, nomeou outro, levou o assunto direto para o plenário, fatiou a reforma e colocou em votação. Esse surto imperial de Eduardo Cunha provocou uma onda de solidariedade ao relator deposto. E Marcelo Castro distribuiu, na hora da votação, panfletos em plenário contra o Distritão. Quem estava em dúvida deu meia volta e votou contra o modelo, que acabou sendo rejeitado. Eduardo Cunha agora diz que foi uma derrota do povo. Conversa fiada, o povo não está nem prestando atenção nisso. Derrota foi dele mesmo. O presidente da Câmara deixou de levar em conta um velho ensinamento do ex-presidente Jânio Quadros. Jânio dizia que política é como fotografia. Se você mexe muito, não sai. Boa noite. No México, a presidente Dilma Rousseff diz que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, têm uma posição de unidade em relação ao ajuste fiscal do governo. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, teria apontado divergências entre os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levy, e defendido a saída de Levy do governo. Farias foi um dos 3 senadores do PT que votou contra a medida provisória 665, aprovada na noite de ontem, que restringe o acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial e ao seguro-defeso. Após encerrar as atividades na Cidade do México, Dilma disse que o governo está muito feliz com a aprovação da medida provisória e negou qualquer conflito entre os ministros. Eles têm uma posição de unidade em torno do ajuste fiscal. Acho que o senador está tentando construir um conflito onde não existe. A posição do Joaquim Levy no governo e do Nelson Barbosa no governo é extremamente estável.
Nunca houve, desde o momento em que eles assumiram as suas funções, nenhum problema com eles. Ambos fizeram os cortes no orçamento. Eu participei de discussão com os dois. Senado aprova a medida provisória 664, que restringe o acesso ao pagamento de pensão por morte. A MP fazia parte do pacote de ajuste fiscal do governo federal. Foram 50 votos favoráveis, 18 contrários e 3 abstenções. Pelo que foi aprovado, os cônjuges só poderão requerer pensão por morte do companheiro se o tempo de união estável ou casamento for de mais de 2 anos e o segurado tiver contribuído para o INSS por, no mínimo, 1 ano e meio. Como o texto já passou na Câmara, agora segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. É o segundo texto aprovado do pacote do ajuste fiscal. Ontem, senadores aprovaram mudanças no seguro-desemprego. No entanto, o governo sofreu uma derrota na casa, porque os senadores optaram pela alteração do chamado fator previdenciário, o que deve mexer com as aposentadorias do país. Agora há pouco, o Ministério da Fazenda divulgou uma nota na qual afirma que o Senado conclui um capítulo extremamente importante do trabalho de reequilíbrio fiscal do país. O texto diz ainda que o Congresso demonstrou grandeza ao perceber a importância das medidas para reconduzir o Brasil ao caminho do desenvolvimento. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Daqui a pouco a gente chega na metade do ano. Até agora, na economia, o governo praticamente fez uma coisa só e olhe lá. Como a gente viu, tentou aprovar um plano de reduzir gastos e aumentar a receita de impostos. O objetivo era evitar uma crise ainda mais rápida e violenta no país. As coisas vão ser muito diferentes no resto do ano no governo e na economia? Vão, mas não vai acontecer grande coisa. O governo vai acabar de aprovar esse plano de arrumação das suas contas que mandou para o Congresso nos próximos dias. Depois, vai implementar os cortes, o que vai causar ainda muita chiadeira. No que sobrar do ano, vai tentar apresentar um plano para fazer um país andar um pouquinho. Isto é, o plano de concessões de estradas, aeroportos e ferrovias para empresas privadas. Mas o plano não deve andar neste ano, pois falta tempo e falta dinheiro e também empresas para tocar a coisa adiante. Em parte, porque as empreiteiras estão muito envolvidas em escândalos de corrupção e muitas estão quase quebradas. Logo, o plano de entrega de obras para a iniciativa privada começa a andar mesmo no ano que vem. E no final do ano, o governo começa a apresentar o plano de corte de gastos para o ano que vem. No lado da economia real, a produção e o emprego não vão continuar a diminuir. O segundo trimestre do ano, esse em que a gente está, deve ser o pior. Mas as coisas não começam a melhorar a partir de julho. Apenas param de piorar. Alguma melhora deve ser sentida a partir de setembro. As previsões para a recessão deste ano estão piorando, a gente soube essa semana. O governo fala em recessão de um pouco mais de 1%, mas a economia deve encolher quase 2%. O pior resultado em quase um quarto de século. No ano que vem, o país volta a crescer um pouquinho. Quanto? Por enquanto é difícil acreditar muito em previsões, pois 2016, claro, está longe. Mas por hora, essas estimativas são de que em 2016 a economia cresce, mas não o bastante para retomar o terreno perdido em 2015. Vai ser uma travessia longa e difícil. Boa noite. Voltamos a falar sobre a votação da reforma política. Os deputados aprovaram por 330 votos favoráveis a proposta de financiamento de campanha que permite a doação de empresas a partidos políticos, mas a doação a candidatos está vetada. Agora, eles decidem a proposta de fim da reeleição. E o STF decide que político que quiser mudar de partido pode manter o mandato. Por maioria de votos, os ministros entenderam que esses cargos de senadores, prefeitos, governadores e presidente pertencem à pessoa eleita e não ao partido. A decisão altera a regra do Tribunal Superior Eleitoral. Perícia da Polícia Federal conclui que mulher em vídeo não é a cunhada de João Vacari e Marice Lima. A informação foi divulgada na coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, peritos da Polícia Federal concluíram que não é a cunhada de João Vacari Neto, Marice, quem aparece em vídeos fazendo depósitos à mulher do ex-tesoureiro do PT, Massim Giselda.
A versão do Ministério Público Federal de que era Marice quem aparecia nas imagens foi usada pelo juiz Sérgio Moro para prorrogar a prisão preventiva da cunhada de Vaccari. Ela foi solta depois de sua defesa levantar dúvida sobre a versão da Procuradoria. O laudo foi encaminhado à força-tarefa da Operação Lava Jato. Hoje o mundo assistiu a um dos maiores escândalos da história do futebol. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, e outros 6 dirigentes da FIFA foram presos na Suíça. Eles são acusados de extorsão e lavagem de dinheiro, dentre outros crimes, em investigação da polícia dos Estados Unidos. A prisão aconteceu em um hotel de luxo em Zurique, na Suíça, pela polícia local com o apoio do FBI. 7 dirigentes do futebol mundial, incluindo o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, foram detidos e levados para uma prisão não identificada. Marim foi governador de São Paulo durante o regime da ditadura militar. Esteve à frente da Federação Paulista de Futebol na década de 80. Assumiu o comando da CBF após a renúncia de Ricardo Teixeira em março de 2012 e ficou no cargo até abril de 2015. Também presidiu o comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014. Além dele, também foram presos Jeffrey Webb, das Ilhas Caimã. Ele é vice-presidente da FIFA e presidente da CONCACAF, a Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e do Caribe. Eduardo Lee, membro do comitê executivo da FIFA e presidente da Federação da Costa Rica. Júlio Rocha, da Nicarágua, dirigente da FIFA. Costas Tacas, das Ilhas Caimã, adido da CONCACAF. Eugênio Figueiredo, do Uruguai, vice-presidente da FIFA e ex-presidente da Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Rafael Esquivel, presidente da Federação da Venezuela e membro da Conmebol. Também foram detidos executivos de empresas de marketing esportivo. Todos devem ser extraditados para os Estados Unidos, mas ainda não há previsão de quando. A pena pode chegar a 20 anos. Entre as acusações, lavagem de dinheiro, extorsão e fraude, que envolvem a compra de votos para a escolha da Rússia em 2018 e do Catar em 2022 como países sedes da Copa do Mundo. O superfaturamento de contratos da CBF como empresa de material esportivo para a seleção brasileira e subornos ligados a direitos de transmissão de jogos e marketing esportivo em campeonatos como a Copa América, a Libertadores da América e a Copa do Brasil. O Mundial de 2010 na África do Sul também será investigado. Os jogos sediados pelo Brasil no ano passado não estão no processo. O caso tem ao todo 18 réus. 4 já confessaram, como o brasileiro José Ávila, fundador e presidente do Grupo Trafic, maior agência de marketing esportivo da América Latina. Segundo o governo dos Estados Unidos, ele teria concordado em devolver mais de 150 milhões de dólares. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que apurou que houve violação do sistema financeiro do país, já que o dinheiro desviado foi investido em bancos norte-americanos. Em coletiva de imprensa nesta manhã, a secretária de Justiça do país disse que a corrupção está enraizada no mundo do futebol. José Maria Marim mora em São Paulo, neste condomínio de luxo na região dos Jardins. Ele estava na Suíça para o Congresso Anual da FIFA, marcado para começar amanhã, e para a eleição da presidência do órgão na sexta-feira. A prisão do ex-dirigente da CBF repercutiu no Brasil. A CBF emitiu comunicado através do site oficial em que afirma que apoia integralmente as investigações e que a nova gestão, iniciada em 16 de abril de 2015, tem o compromisso com a verdade e transparência. O atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, afirmou que os contratos envolvidos no escândalo foram assinados na gestão do ex-presidente Ricardo Teixeira. O ex-jogador Romário, senador pelo PSB, aproveitou uma audiência pública no Senado para comemorar a prisão. Muitos dos corruptos, ladrões e que fazem mal ao futebol foram presos. Infelizmente, não foi a nossa polícia que prendeu, mas alguém tinha que prender um dia, né? Ladrão tem que ir para a cadeia. A presidente Dilma Rousseff também se manifestou sobre o caso. Se tiver de investigar, investigue todas as copas, todas as atividades. Eu considero que, se há, isso vale para todos, vale desde a Operação Lava Jato até essa prisão. Há que investigar.
À tarde, a FIFA afastou das funções os 7 detidos e outras 4 pessoas investigadas. Todos estão temporariamente proibidos de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol. Suspeito de desviar dízimo, capelão da Polícia Militar é preso em São Paulo. Oswaldo Palópito era responsável pela paróquia de Santo Expedito, no bairro da Luz, local onde funcionava a capelania militar. Quem trabalha na paróquia de Santo Expedito, na Luz, onde o padre Oswaldo Palópito foi capelão militar, não quer falar sobre a prisão dele. Eu gostaria de fazer uma informação. Nenhuma informação, senhor me dá? A investigação começou em setembro do ano passado, mas as suspeitas teriam surgido 5 anos antes. A Corregedoria da PM percebeu que a riqueza demonstrada pelo padre era incompatível com o salário que ele ganhava e desconfiou que o excesso seria às custas de dinheiro desviado da corporação. Aprovado num concurso da Polícia Militar para capelão, Palópito ganhou patente de oficial e ascendeu na carreira. Se aposentou em janeiro, quando passou para a reserva como tenente-coronel da PM. O padre Palópito era conhecido pelos shows de música, gravou discos e publicou vídeos na internet. O inquérito que investiga se houve lesão ao patrimônio público estima que o rombo nas contas da capelania militar da PM chega a 2 milhões de reais. Mas hoje o secretário de Segurança Pública disse que não houve prejuízo aos cofres públicos. Alexandre Moraes afirma que a suspeita é de que o padre se apropriou do dinheiro do dízimo dos fiéis. Com autorização da Justiça, a polícia vasculhou as contas bancárias e de telefone do padre e achou indícios para apreender documentos encontrados numa casa de praia que ele frequentava no litoral norte de São Paulo. Depois que o escândalo veio à tona, o comandante da Polícia Militar decidiu acabar com o cargo de capelão da PM, que é ocupado por um padre ou pastor que ganha salário do Estado para atuar na corporação. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que o Alto da Moca, na Zona Leste, é o bairro com menor registro de roubos aqui na capital. Já o Campo Limpo, na Zona Sul, é o que tem mais casos. Quem precisa sair de casa logo nas primeiras horas do dia reclama de insegurança na região do Campo Limpo, na Zona Sul. Que a minha esposa sai 5 horas da manhã e eu levo primeiro ela no ponto. Aí passou o motoqueiro, encostou o pessoal, roubou o pessoal e foi embora. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, só neste ano, de janeiro a abril, a principal delegacia do Campo Limpo registrou 1.668 casos de roubos, incluindo os roubos a veículos. Este homem, que não quer ser identificado, teve o carro roubado por 4 ladrões. A rotina mudou, né? Eu não frequento os mesmos locais em determinados horários. Eu evito estar sozinho, eu evito falar com o celular na rua. O medo ainda persiste e a intenção minha é mudar nos próximos meses a região do Campo Limpo. Até abril, o bairro também registrou 13 homicídios e um latrocínio, o roubo seguido de morte. A população vive amedrontada. Você já foi assaltada por aqui? Várias vezes, fui espancada, voltando da minha licença maternidade. Quando foi isso? Já tem 15 anos, ainda estou com trauma, não ando mais de bolsa. Do ponto de ônibus onde nós estávamos, lá no Campo Limpo, até aqui no Alto da Moca, foram cerca de 30 quilômetros. Mas essa distância não é só geográfica. Enquanto lá o número de roubos passou de 1.600, o bairro do Alto da Moca registrou apenas 108 até abril deste ano. 15 vezes menos. Com isso, para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Alto da Moca é o bairro mais seguro da capital. É conservador, né? Mais família, né? No geral, uns 90% tranquilo. Só que tem que ter os cuidados, né? Por exemplo, vai na rua, dá uma olhadinha no celular, olha para trás. Comigo nunca aconteceu nada. O cuidado seria em qualquer lugar. Uma casa abandonada no Jardim Paulista, bairro Nobre de São Paulo, é invadida por integrantes da Frente de Luta por Moradia. 27 idosas vivem na residência. A bandeira da Frente de Luta por Moradia revela que a casa, desocupada há cerca de 12 anos, agora abriga novos moradores.
Ela foi invadida em abril deste ano e fica no Jardim Paulista, um dos bairros mais valorizados de São Paulo. A residência está num terreno de 310 metros quadrados. São 6 quartos, 2 salas e vários banheiros, mas tudo estava abandonado. O forro já não existia mais e não havia sequer energia elétrica. E essa invasão não é diferente apenas por estar num bairro nobre da capital paulista e ser uma casa. Aqui estão vivendo cerca de 27 idosos que ainda sonham em ter a própria moradia, mas que, por enquanto, precisam viver ainda com a ajuda de doações. E a Frente de Luta sempre apoiou essa questão, porque os idosos hoje são muito rejeitados, né? Assim, a própria sociedade exclui os idosos hoje. Os alimentos, como as frutas, por exemplo, são coletados em feiras. Nos quartos não há camas e os idosos dormem em colchões distribuídos no chão. Dona Maria da Glória tem 85 anos. Esta é a 4ª invasão de que participa em busca de um lugar para viver. O sonho que eu tenho é de eu ter uma moradia. Falo, meus filhos, eu sofri muito para criar vocês, mas não consegui a moradia ainda não. No dia que eu conseguir a moradia, vai servir para mim e para vocês. A casa pertence hoje à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foi doada pela antiga proprietária, que faleceu aos 91 anos e não tinha herdeiros. No testamento, ela estabeleceu que o imóvel deveria ser usado para o ensino e a pesquisa da Escola Paulista de Medicina. A casa deverá ser leiloada e o dinheiro utilizado para os fins indicados no testamento. Dona Maria Rita está com 57 anos. Diz que não possui renda e por isso não consegue pagar um aluguel na cidade. A alternativa foi buscar os movimentos de luta por moradia. A gente vai viver como um bicho na rua? Não. Aí a gente procura aonde não está a chuva, não está o sereno, né? E aí a gente vai à luta, que é para convocar, para poder sair a nossa moradia correta, né? A gente não pode chorar, porque a gente está com esperança, né? Que tudo vai correr bem para a gente todos. Hoje esquentou aqui na capital paulista, mas esse calor está com as horas contadas. A tendência é de que esfrie consideravelmente nos próximos dias e as pancadas de chuva também vão se intensificar. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Já nessa madrugada, a temperatura vai cair aqui na capital paulista e a partir de amanhã o tempo fica chuvoso em todo o estado. O sistema de baixa pressão, que tem levado chuvas para o sul do país, já se afasta para o oceano, mas ainda espalha muita instabilidade por todo o estado de São Paulo. A região oeste é a que deve receber os maiores volumes de chuva. Com o tempo mais fechado, não vai fazer mais que 25 graus em Presidente Prudente e 26 em Presidente Bernardes. No litoral, ainda esquenta durante a tarde, chega a fazer até 29 graus em Caraguatatuba. E apesar da chuva atingir também a Grande São Paulo, não são esperados grandes volumes na região dos reservatórios, mas as temperaturas caem bastante. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 17 graus e amanhã à tarde, máxima de apenas 23 aqui na capital. Na sexta-feira, esfria mais, 21 graus. E no sábado, apesar da chuva ir embora, o dia fica com muitas nuvens e as temperaturas só entre 12 e 21 graus, bem friozinho. A seguir, em busca também de saúde, mutirão dá atendimento médico a haitianos que estão chegando em São Paulo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Você é um apreciador de pimentas? Gosta da comida bem quente, como diz lá no Nordeste?
Hoje no Todo Seu. A Carol Santos vai falar sobre os mais variados tipos de pimenta e seus benefícios, imagina. Tem Zé Armando Vanucci de olho na TV. E o som de Alexandre Areis, meu querido amigo, ou seja, tá bom demais. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Claro, tô aqui te esperando, né? Os 80 haitianos alojados na paróquia Nossa Senhora da Paz, no centro da capital, receberam atendimento médico durante um mutirão de saúde. Eles fizeram testes rápidos de HIV e receberam vacinas contra tétano, gripe e hepatite. A ação foi um pedido dos próprios imigrantes que reclamam da falta de médicos na AMA. Quem vê o grupo de haitianos no pátio da paróquia Nossa Senhora da Paz, no centro de São Paulo, até pode pensar que eles são amigos de longa data. Mas muitos se conheceram hoje. Existe uma grande rotatividade. Podemos dizer, no salão que estamos acolhendo de maneira emergencial, a média é de 10 a 15 dias normalmente, não mais que isso. Nem todos chegam bem de saúde aqui. Baixa imunidade, anemia e estresse são sintomas comuns entre eles. Até nível psicológico. Porque às vezes temos pessoal que chega de situações de guerra que precisa de atendimento médico, psiquiátrico e psicológico. Hoje eles tiveram a chance de passar em consulta médica. A prefeitura organizou um mutirão dentro da paróquia para aplicar vacinas contra gripe, tétano e hepatite. Eles também fizeram testes rápidos de HIV. Frank estava se sentindo mal e foi medicado. O dolor na cabeça e febre, a gripe. A Secretaria Municipal da Saúde espera atender os 93 imigrantes que ficam aqui, na paróquia Nossa Senhora da Paz, e também os que já passaram por aqui. Nós conversamos com alguns haitianos e eles nos disseram que já tentaram passar em consulta médica na AMA da Sé, que fica próxima à paróquia. Não conseguiram por falta de médico no local. Zaid e o amigo deram sorte hoje. O atendimento estava normal. Eles falaram comigo, não tem médico ontem, mas hoje tem. A gente já está em entendimento com o parceiro, hoje mesmo, e essa semana a gente já tem reuniões para que não aconteça essa interrupção no atendimento médico. Existe todo um empenho por parte da Secretaria, por parte da Secretaria de Saúde Municipal, por parte da Prefeitura, entendimento com os parceiros para que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Tropas do Iraque cercam a cidade de Ramadi antes de lançar ofensiva contra o Estado Islâmico. As forças iraquianas, apoiadas por milícias xiitas, já assumiram o controle de 2 bairros de Ramadi, localizados a 100 quilômetros de Bagdá. Os disparos do exército nos arredores de Ramadi fazem parte da operação iniciada pelo governo do Iraque para recuperar o controle da província de Al-Anbar. Durante o tradicional discurso, Rainha Elizabeth II anuncia a lei para referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. A rainha foi do Palácio de Buckingham até o parlamento numa carruagem dourada e fez discurso sentada no trono da Câmara dos Lordes. Todo ano, a monarca anuncia as principais medidas prometidas pelo governo. A cerimônia marca o início do ano parlamentar britânico. Será apresentado à Câmara dos Comuns um projeto de lei que prevê a realização de um referendo para definir se o Reino Unido permanece na União Europeia. A consulta popular deverá acontecer até o fim de 2017. A reformulação das relações com o bloco europeu foi uma das promessas do primeiro-ministro David Cameron, reeleito recentemente. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o humorista Fernando Mui Laerte escala a desafiadora Pedra do Santuário no Eu Nunca. Assista agora, Todo Seu.